Queria ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30, os versos de 1 a 6. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 6, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jereíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos suplicar que Tu fales conosco. Assim como Davi encontrou um novo ânimo diante do Senhor, diante de uma crise, de uma tragédia, nós queremos, nesse tempo que vivemos, também nos reanimar no Senhor. E queremos então suplicar que Tu fales conosco na Tua palavra, nos ensinando, nos mostrando como podemos nos reanimar, como podemos ter novo ânimo diante das crises que vivemos no nosso dia a dia. Ministra-nos pela Tua palavra, é o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós estamos passando por um tempo de crise, uma situação muito complicada e que, para muitos, a situação é muito difícil. Nós temos conversado com algumas pessoas, temos conversado com alguns empresários, e a perspectiva é a mais difícil, a mais terrível possível. Muitas pessoas não estão vendo mais solução diante da crise que se está se vivenciando. E talvez você esteja passando por uma crise, por uma situação que seja dramática, que seja desesperadora, que não sabe o que fazer. A questão é como resolver, como e onde encontrar respostas. Quando olhamos esse texto ele apresenta uma crise na vida de Davi, uma crise quase impossível de se resolver. Davi voltava para Ziclag depois de não ter sido aceito pelo rei Aquis para combater contra Saul e Israel. Quando ele volta para Ziclag, depois de 3 dias de mais de 145 quilômetros, ele estava cansado e com saudades da família. Entretanto, quando ele chega na cidade, ele se depara com uma terrível visão, com um quadro terrível. Toda a cidade tinha sido saqueada pelos amalequitas. Uma terrível tragédia tinha acontecido. Davi e seus 600 soldados, seus 600 guerreiros, entram em pânico. Eles, a princípio, choraram desesperadamente até não aguentar mais. Depois, então, solidários na tragédia e na dor, Davi, ele chora, fica angustiado por causa das suas 2 mulheres que tinham sido levadas cativas. E
E nesse drama todo, o drama de Davi aumenta mais ainda. Porque o drama de Davi aumenta. Porque além da dor, além da destruição da cidade, além de suas duas esposas, suas duas mulheres terem sido levadas cativo, além da dor e sofrimento dos seus amigos, que perderam também suas famílias, algo terrível também começa a acontecer com ele. Seus amigos decidem encontrar um culpado. E para os seus amigos, seus guerreiros, o culpado de tudo era Davi. E eles colocam Davi como um bode expiatório. E eles então tiveram uma grande ideia: apedrejar Davi, matar a Davi. Matando Davi, segundo eles eliminavam o culpado da desgraça, da tragédia deles. Davi perdeu suas duas esposas, perdeu sua cidade, perdeu seus amigos e estava prestes a perder a sua própria vida. O que fazer diante de uma situação tão terrível, tão desesperadora? E é sobre isso que a gente quer compartilhar com você, encontrando novo ânimo em Deus. Encontrando novo ânimo em Deus. Davi estava cercado por seus homens com a intenção de matá-lo. Ele, ao mesmo tempo, sofria por causa de suas esposas e da destruição da sua cidade. Davi não sabia o que tinha acontecido. Davi não sabia que eles tinham sido levados cativos. Para Davi, todos eles tinham sido destruídos, tinham sido mortos. O que Davi então faz? Primeira coisa que o texto vai chamar a nossa atenção é que Davi, ele se reanima no Senhor seu Deus. Davi se reanima no Senhor seu Deus. Davi, diante da crise, ele toma uma decisão. Qual a decisão que Davi tomou diante da crise? Davi decidiu orar. No meio da tragédia, no meio da angústia, no meio da dor, no meio do desespero, Davi, ele se agarra em Deus. Em vez de Davi também ficar revoltado, em vez de Davi procurar qualquer outro tipo de solução, a solução que Davi encontra é se agarrar em Deus, é buscar a Deus diante do problema que ele enfrentava. Reanimar significa restituir o vigor, as forças, ou tornar a animar-se, dar novamente ou readquirir energia, fortificar-se. Em vez de se entregar, em vez de Davi se entregar ao desespero, em vez de Davi reclamar da vida, Davi decide se reanimar no Senhor. Ele decide buscar o Senhor. Reanimar vem do verbo hebraico shazak, que significa fortalecer, prevalecer, ser corajoso. Ele reanimou no início, ele ficou abalado, no início ele ficou amargurado, no início ele ficou angustiado, mas ele tomou a decisão de não ser tomado pela sua angústia, pela sua dor, pelo seu desespero. Ele decidiu se reanimar no Senhor. Quando o momento é crítico, o desânimo é o principal inimigo a ser vencido. Quando o momento é crítico, o desânimo precisa ser exorcizado rapidamente. Quando o momento é crítico, o desânimo é um vírus a ser eliminado. Quando o momento é crítico, a hora é de renovar o ânimo no Senhor. Talvez você esteja passando por situações difíceis. Talvez você seja um empresário em que não está podendo trabalhar, tem empregados para pagar e você não tem recursos e você não sabe o que fazer.
Talvez você seja um empregado, como a gente já conheceu, e temos vários aqui da igreja que perderam o emprego, que estão desempregados. Talvez você seja um trabalhador autônomo, sem renda. Talvez tentou os R$ 600 do governo e não conseguiu. E você chega em casa, tem 2, 3 crianças para alimentar. Como a gente já teve que socorrer pessoas assim, nesse estado de não ter nada em casa. O que fazer diante da crise? Davi se reanimou no Senhor. Davi se fortaleceu em Deus. Davi prevaleceu sobre o desânimo. Davi encontrou forças, encontrou coragem no Deus Todo-Poderoso. Ele se reanimou no poder e na providência de Deus. Ele se reanimou nas promessas de Deus. Deus tinha prometido a Davi que ele seria rei de Israel. E ele então não poderia morrer ali daquele jeito, porque ele deveria ser rei de Israel. Ele se reanimou na fidelidade de Deus. Ele se reanimou nas experiências que ele teve com Deus, de socorro, de livramento. O nosso desafio no meio da crise é se reanimar no Senhor. O nosso desafio é se reanimar acreditando na bondade e na misericórdia do Senhor. O salmista ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha o que o texto diz: ele se reanimou no Senhor seu Deus. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus pessoalmente, ele experimentava Deus pessoalmente. Então, no momento da crise, ele sabia que ele podia buscar o Senhor. Ele sabia que nos momentos mais difíceis da vida, ele sabia que ele podia contar com Deus, que Deus não ia desampará-lo. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é que Davi, então, depois dele se reanimar no Senhor, Davi ele decide buscar direção divina. Veja que o verso 7 e o verso 8 diz: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará, e tudo libertarás. O que Davi fez? O que Davi faz? Ele decide buscar a direção de Deus, ele decide descobrir qual era a vontade de Deus naquela crise, naquela situação que ele estava vivendo. Davi decide conhecer a vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus em tempos de crise é fundamental para a gente suportar, para a gente passar e para a gente vencer a crise. Davi ele não toma nenhuma decisão precipitada. Davi não sai desesperado para tomar uma decisão. Davi ele decide primeiro se reanimar no Senhor. Em segundo lugar, ele decide buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor. Ele decide descobrir qual era a vontade de Deus na situação que ele vivia. Ele não decide por si mesmo, mas ele procura saber o que deveria fazer diante de Deus. O que você faz diante da crise? A quem você procura? A quem você tem procurado? Deus é a melhor solução. Sem a direção dele, em vez de resolvermos nossos problemas, nós poderemos agravar mais ainda os nossos problemas. Davi buscou direção de Deus. Davi foi a Deus. Davi chamou o sacerdote e consultou ao Senhor. No meio da crise, no meio do desespero, quando a gente não consegue ver solução, quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente olha para o futuro e não vê perspectiva,
quando a tragédia nos alcança, o que a gente precisa fazer é se reanimar no Senhor. O que a gente precisa fazer é buscar a direção de Deus para a nossa vida, sobre o que fazer. E em terceiro e último lugar, o texto vai dizer que Davi se agarra nas promessas de Deus. Davi se reanima no Senhor. Davi busca a direção de Deus. E Deus lhe faz uma promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi se agarra na promessa de Deus. Davi se reanima e anima seus companheiros. Então eles partem para resgatar sua família, suas famílias. Ele parte para resgatar seus familiares. Davi acredita em Deus, Davi acredita na palavra de Deus, Davi se agarra na palavra de Deus, na promessa que Deus faz para ele, e ele age então de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus diz para ele. A fé de Davi, a ação de Davi estava baseada, estava alicerçada na palavra de Deus. Ele busca a direção de Deus na palavra. E ele recebe direção de Deus na palavra, e ele obedece à palavra, e agarrado às promessas de Deus, ele age, e ele encontra a vitória, e ele consegue restaurar sua família, consegue trazer tudo de volta, consegue chegar nos amalequitas, consegue recuperar sua família, a família dos seus amigos, consegue trazer tudo de volta. Querido, Deus tem nos dado promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não temas, porque eu sou contigo. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Deus tem nos dado promessas extraordinárias de estar conosco, de estar conosco, de estar conosco, de nos socorrer, de nos livrar. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele diz que nós vamos ouvir uma voz atrás de nós, dizendo: este caminho, andai por ele. Ele tem palavra certa, ele tem promessas certas para nossas vidas. E então nós não precisamos entrar em pânico, nós não precisamos entrar em desespero. O que a gente precisa é se agarrar nas promessas de Deus, é descobrir as promessas de Deus. O que Davi faz? Davi se reanima no Senhor. Davi busca a direção de Deus. Davi se agarra nas promessas de Deus. Querida, Davi viveu um dos piores momentos, uma das piores experiências da sua vida. Sua cidade foi destruída. Sua família, junto com outras famílias, foi levada cativas. Foi ameaçado de morte pelos seus próprios amigos. Como Davi supera a crise, ele se reanimou no Senhor, ele buscou direção de Deus, ele se agarrou nas promessas divinas e obedeceu a palavra do Senhor. Davi estava acabado, totalmente destruído, mas ele correu para Deus, nele encontrou forças. Ele encontrou as forças necessárias para superar a crise que vivia. Talvez você, empresário, esteja pensando que está tudo acabado, não tem mais como recuperar a sua empresa. Talvez você que perdeu o emprego, diz que não tem jeito como conseguir outro emprego. Talvez você é autônomo, talvez você esteja achando que não há mais jeito. Há no Senhor jeito, há no Senhor solução, há no Senhor esperança, há no Senhor mudança. Se agarre, se reanime no Senhor, busque direção de Deus, se agarre nas promessas que Deus tem feito para a sua vida, e você vai encontrar vitória, e você vai vencer. Você pode estar passando por problemas difíceis, você pode estar desanimado ou desanimando. O que fazer é fazer o mesmo que Davi fez: se reanimar no Senhor. E se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta
que Deus vai falar com você, vai te dar direção, vai te dar promessas e você vai encontrar vitória no meio de uma grande crise. Vamos orar? Pai, nós estamos vivendo uma grande crise. Para muitos, não conseguem mais ver uma solução. Para muitos, está tudo perdido. Era o mesmo caso de Davi. Mas Davi se reanimou no Senhor. Mas Davi buscou direção em Ti. Mas Davi buscou as Tuas promessas e se agarrou às Tuas promessas. O Senhor é o nosso Deus. E é nos momentos de crise que o Senhor mais se manifesta, mais que o Senhor age. Então venha nos dar direção, venha nos dar respostas, venha nos animar pelo Teu Espírito, e que esta vida que nos assiste agora possa verdadeiramente se reanimar no Senhor, possa verdadeiramente buscar direção em Ti, possa verdadeiramente se agarrar nas promessas. E assim como Davi venceu e superou a crise, temos certeza absoluta que qualquer um que fizer o mesmo também vai superar e vai vencer a crise, porque Tu és o mesmo Deus de Davi, Tu és o mesmo Deus hoje. Torna isso verdade nas nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.